Na aula de hoje estudaremos a biografia de Acasias, filho de Acabe e Jezabel. Constataremos que a má influência dentro do lar conduz à dureza de coração e à perdição eterna. Destacaremos algumas características do ministério do profeta Elias e, por fim, ressaltaremos a importância de se ter uma íntima comunhão com o Senhor. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, eu sou o Murilo Alencar e com muita alegria estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero lhe informar que o subsídio que estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material. É um arquivo em PDF, onde você encontrará vários comentários e muitas referências bíblicas que não tem na lição, que certamente complementarão seu conhecimento acerca do assunto abordado. E o melhor, não custa nada, é presente do Abrajaula para você. Junto ao link para baixar o subsídio, deixaremos outro link que é o do curso Pregador e a Pregação. E eu quero lhe propor um desafio. Pause o vídeo, clique nesse link e conheça o Pregador e a Pregação. Irmão Murilo, eu não sei estruturar um sermão de forma homilética. Eu não sei como interpretar a Bíblia conforme as regras da exegese e da hermenêutica. Calma, adquira o curso Pregador e a Pregação. É pagamento único, o valor é simbólico, são os melhores professores do Brasil. Ao adquirir o Pregador e a Pregação, você terá noções nas áreas teológicas de hermenêutica, homilética, oratória, exegese, bibliologia e assuntos correlatos. Não perde mais tempo não, faz esse investimento, veja aí como funciona a didática das aulas. Eu tenho certeza que você será grandemente edificado e também estará abençoando a equipe do canal Abra a Jaula. Vamos à nossa aula de hoje, lição de número 5, que será ministrada no primeiro dia de agosto de 2021, cujo assunto é o reinado de Acasias. Estudaremos esse período onde Acasias ele sucede o seu pai na monarquia, no trono de Israel. É uma lição de transição, onde estamos deixando o primeiro livro dos reis para trás e adentrando nas páginas do segundo livro dos reis. O nosso texto áureo nos diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Salmo 7 e o verso de número 9. Na Bíblia NVT, o texto pode ser lido assim: faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança ao justo, pois tu sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Na Bíblia Paráfrase Viva, o presente verso pode ser lido da seguinte maneira: Senhor, dá um fim à maldade dos pecadores e confirma a vida dos que te obedecem, porque tu és um Deus justo, que conhece a fundo os pensamentos e os sentimentos dos homens. É muito nítido que o salmista está fazendo uma oração para que Deus ele ponha um freio na maldade e estabeleça a justiça. A fé do salmista estava ancorada em um Deus santo. E no presente verso, nós podemos encontrar uma das muitas diferenças entre o homem fiel e o homem infiel. E quem está fazendo essa distinção é o próprio Deus. E o nosso texto de ouro se relaciona com o assunto da lição nos seguintes termos: Deus conhece o coração de Acasias e Deus conhece o coração de Elias. Deus coloca um freio nas atitudes e no reinado de um monarca perverso. E Deus estabelece o ministério de seu servo fiel. Deus conhece, irmãos, o nosso coração. Há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A Bíblia, ela faz um contraste entre o homem justo e o ímpio. Olha o que a Bíblia diz: o ímpio é como a tamargueira nos lugares secos do deserto. Jeremias capítulo 17, o versículo 6. Porém, o justo é como a árvore plantada junto às águas. O ímpio é como um espinho ou um espinhal. Miqueias capítulo 7, o versículo 4. Contudo, o justo é como a oliveira verde. Salmo 52 e o verso 8. O ímpio é como a erva verde que murcha muito cedo. Salmo 37 e o verso 2.
No entanto, o justo floresce como a palmeira. Salmo 92 e o verso de número 2. O ímpio é como uma árvore verde na terra natal, que se espalha, mas logo desaparece. Salmo 37, verso 35 e 36. Entretanto, o justo crescerá como o cedro no Líbano. Salmo 92 e o verso 12. O ímpio é como a moinha, como a palha que o vento dispersa. Salmo 1 e o verso 4. Contudo, o justo brotará como salgueiro junto a ribeiros de águas. Isaías 44 e o versículo 4. O ímpio é como algo frágil, impelido por um tufão, por um forte vento. Salmo 83 e o verso 13. Mas o justo é como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. Salmo 1 e o verso de número 3. O ímpio é semelhante a passarinhos que se prendem no laço. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 12. Todavia, os justos são como águias que voam sem se cansarem. Isaías 40 e o versículo 31. Os ímpios são como víbora surda que tem tapado os seus ouvidos. Salmo 58 e o verso 4. Porém, os justos são como ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. João capítulo 10 e o versículo 16. Os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9 e o verso 17. Contudo, os justos irão para a vida eterna. Mateus capítulo 25 e o versículo 46. Há uma diferença entre o justo e entre o ímpio. E, meus irmãos, nós podemos extrair algumas reflexões do nosso textuário. A primeira delas é que Deus ele prova o coração e a mente. É o que diz o final aí do versículo, o final do verso, diz assim: provas o coração e a mente. Em outras palavras, o texto está dizendo que Deus ele conhece além das aparências. Deus ele conhece além das palavras mal intencionadas, que são bem disfarçadas de uma devoção, de uma piedade. Ou seja, o Senhor conhece o caráter e os motivos ocultos do coração. Não adianta maquiar as atitudes, não adianta mascarar as ações, não adianta ocultar as intenções perversas. O Senhor conhece tudo. Em segundo lugar, nós podemos também extrair outra lição preciosa deste verso, que Deus ele não julga o homem honrado indevidamente. Deus sabe qual o juízo ele deve dar ao justo e qual o juízo ele deve dar ao homem ímpio. Deus condena Casias e Deus estabelece Elias. Deus não faz o contrário. Deus não é injusto. Deus julga o ímpio como ímpio. E Deus julga o homem justo como um homem justo. Deus conhece, como já supracitei, o coração de Acasias. E Deus também conhece o coração de Elias. Deus conhece o capitão de 50 que é crente. E Deus também conhece aqueles que não são. Porque no decorrer da história, os irmãos lerão que Elias estava no cume de um monte e ele ora para que caia fogo do céu e consuma o capitão e os seus 50 soldados. Por que Elias faz isso? Por que Deus responde com fogo? Porque os dois primeiros capitães e os seus soldados tinham no coração o mesmo sentimento de Acasias. Agora o terceiro, quando vem se humilhando. Vem com temor de Deus. Deus conhece o coração dos homens. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Elias era um homem corajoso. E essa coragem é um paradigma, é um modelo para todos nós, obreiros da casa do Senhor, professores e professoras de escola dominical, alunos e alunas e crentes em geral. E a coragem, ela pode ser definida em primeiro lugar como firmeza diante das dificuldades, envolvendo a capacidade para ultrapassar as situações de perigo e enfrentar o medo. É uma definição do que é coragem. Elias era um homem corajoso. Em segundo lugar,
A coragem, quando cruzamos esse termo com sua origem latina e sua origem francesa, nós temos a seguinte definição: é a capacidade, muitas vezes tida como virtude, de agir apesar do medo. O homem corajoso é um homem que sente medo, mas ele não se paralisa pelo medo, ele age apesar do medo. Ele age apesar do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa ausência de temor, de medo, e sim ação apesar deste. A Bíblia, no Novo Testamento, ela vai definir coragem nos seguintes termos. Há pelo menos 3 raízes de palavras diferentes que transmitem a ideia de coragem. E a primeira delas é o verbo tomul, que traz o sentido de um ato acima do medo, conforme se vê em Marcos capítulo 15, versículo de número 43. É um ato acima do medo. Eu estou com medo, mas mesmo assim eu vou enfrentar. Mesmo assim eu vou continuar. Mesmo assim eu não vou voltar atrás, não vou me acovardar. Coragem também, dentro da Bíblia, é definida pelo termo tatarreu, que denota uma confiança e uma esperança em Deus, conforme Hebreus capítulo 13, versículo de número 6. E também a expressão parresia, que remete à ação de falar ousadamente perante os oponentes. Atos capítulo 13 e o versículo de número 46. Isso é coragem. Falar com ousadia perante os oponentes, não se acovardar. Elias, portanto, é um exemplo digno de ser imitado por todos os pregadores e por todos os crentes em Jesus. O crente precisa ser alguém de coragem, porque a nossa coragem não está baseada em nossas forças. A nossa coragem não está baseada em nossas aptidões, mas sim é uma firme convicção que brota da atuação, da certeza de que Deus está presente. Meus irmãos, nós temos aqui 3 pontos. O primeiro ponto tratará sobre um reinado marcado pela idolatria. O segundo ponto, Elias desafia a adoração a Baal. E o terceiro ponto, a doença de Acasias e a sua morte. Começando os nossos comentários aqui pelo primeiro ponto da lição, nós queremos rapidamente traçar o perfil e a biografia de Acasias. O nome Acasias significa o Senhor tem sustentado. E o que é cômico, porque apesar de o seu nome ser tão bonito, ele não tem nenhuma relação especial com o seu caráter, nem com a sua espiritualidade, tendo em vista que Acasias foi um rei ímpio e o seu proceder foi desastroso. Os seus pais eram idólatras e Acasias agiu de acordo com a educação, com a instrução que recebeu. Dentro da narrativa bíblica, Acasias foi o filho sucessor de Acabe na monarquia estabelecida no Reino Norte, conforme se lê no primeiro livro dos Reis, capítulo 22 e o versículo de número 40. Ele reinou apenas 2 anos, cerca de 853 a.C. a 851 a.C. E nós temos aqui algumas características do reinado de Acasias. Apesar de reger a nação de Israel por um período muito curto, o seu reinado foi marcado por múltiplas turbulências. E aqui, meus irmãos, eu quero estabelecer junto com vocês algumas características do desastroso governo de Acasias. A primeira delas foi a rebelião de Moabe. Assim que Acabe morreu e Acasias sucedeu o trono, ele já iniciou a sua administração, tendo que enfrentar uma rebelião de inimigos que que antigamente haviam sido vencidos. Acasias e o seu reinado foi marcada pela insurreição de antigos inimigos. Ao que parece, após a morte de Acabe, houve uma desestabilização, uma fragilidade na liderança e no poder bélico do exército de Israel. Acasias não tinha a mesma influência nem o mesmo respeito que o seu pai teve. A figura de Acasias não colocava medo em seus inimigos. E assim que ele assume o trono, Moabe se rebela. Há uma insurreição. Em segundo lugar,
o reino de Acasias também é marcado, além de rebelião e insurreições, é marcado por investimentos falidos. A Bíblia vai dizer que ele perdeu uma frota de navios e possivelmente toda a carga preciosa, que era ouro, que esses navios traziam, conforme 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35 ao 37. O reinado de Acasias também é marcado pela rejeição de antigos aliados. Veja, inimigos antigos começam, uma rebelião, e aliados antigos começam a rejeitar o atual monarca. Ao cruzar os relatos do segundo livro das Crônicas e do primeiro livro dos Reis, isto é, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 35 ao 37, e 1 Reis, capítulo 22, versículo 49, nós podemos conjecturar que o rei Josafá, o qual tinha uma intimidade, uma aliança com Acasias, ele desfaz essa amizade, ele desfaz esse pacto com a casa de Acabe após um grande prejuízo, que foi justamente o naufrágio dos barcos que estavam transportando o ouro de Ofir. E Deus diz a Josafá que os barcos estavam naufragando, que a carga iria se perder por conta da aliança que ele tinha com o perverso Acasias. E Josafá desfaz essa aliança. Então, o reinado de Acasias, ele vem sofrendo baixas mais severas. Ele perde agora um forte aliado, que era o rei Josafá. O reinado de Acasias também foi marcado por tragédias pessoais. E uma das piores foi justamente o seu acidente. A Bíblia vai relatar no segundo livro dos Reis, capítulo de número 1, e o versículo de número 2, que Acasias ele caiu da sacada do quarto que ficava no palácio. E dessa queda, ele ficou inválido. Ele teve que ficar acamado. Ele não podia se levantar. Ele ficou gravemente ferido. E alguns historiadores dizem que Acasias ele quebrou alguns ossos. Ele teve alguns órgãos perfurados dessa queda que levou e estava sofrendo uma hemorragia interna. Outros dizem que ele quebrou as pernas. Ele ficou com os ossos das pernas quebrados. Dizem alguns que devido à queda ele adoeceu e ficou com febre. Certo é que esta tragédia pessoal o deixou acamado, impossibilitado de governar, impossibilitado de batalhar, impossibilitado até mesmo de caminhar. Então, são algumas marcas, algumas impressões desastrosas que nós podemos ter do reinado de Acasias. Rebelião, investimentos falidos, rejeição de antigos aliados e acidente, tragédia pessoal. Quando olhamos para a espiritualidade, quando olhamos para o seu caráter, nós podemos evidenciar que Acasias foi um homem extremamente ímpio e também a sua impiedade era derivada da influência maléfica de seus pais. A Bíblia diz, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22 e o versículo 52, o seguinte: ele praticou o que é reprovável diante do Senhor. E o Senhor, diante do Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como também nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Ele reinou apenas 2 anos, mas foram 2 anos muito intensos de maldade. Em 2 anos, Acasias, ele conseguiu promover os pecados de Acabe, de Jezabel e de Jeroboão. Olha, os maus exemplos de Acabe, a Bíblia relata aqui que Acabe foi um rei marcado pela falta de temor a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 25 e 26, diz que ele foi atrás de vários ídolos. Acasias não foi diferente. Seguiu os maus exemplos de seu pai. A Bíblia vai dizer que Acabe era desobediente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 30 ao 32, Acasias foi do mesmo jeito. A Bíblia também vai dizer que Acabe era um rei ganancioso. Era muito ganancioso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1 ao 7, Acasias seguiu o mesmo exemplo de seu pai. Acabe era obstinado e irreconciliável. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 35 ao 37, a Bíblia diz que após ser ferido em batalha por uma flecha,
ele ficou em pé. Sangrou até morrer, mas não se rendeu, não se arrependeu e não se voltou ao Senhor. Com Acasias não foi diferente. Acamado e diante do juízo de Deus, não vemos nenhuma expressão de arrependimento de Acasias. Ele seguiu os maus exemplos de seu pai. Acasias também foi influenciado por Jezabel. Essa rainha endemoniada possuía 4 características diabólicas. Primeiro, Jezabel era idólatra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 31 e 32. Jezabel era autoritária. Ela era alguém que extrapolava no uso do poder. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 25 e 26. Jezabel era corruptora. Ela era manipuladora. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 8 ao 10. Jezabel era perseguidora dos homens de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. E Acasias recebeu essa má influência de seu pai e de sua mãe. E andou nos mesmos maus exemplos de Acabe. E também nos mesmos caminhos de Jezabel. E ele conseguiu ir além. Ele imitou um terceiro personagem. Ele ainda conseguiu andar e fazer as atitudes erradas de Jeroboão. E quem foi Jeroboão? Jeroboão foi um homem marcado pela impiedade. E impiedade é o mesmo que perversidade, maldade, falta de zelo pelas coisas divinas. Impiedade é um estilo de vida que contraria a vontade revelada de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 16, versículo de número 26. Jeroboão foi um homem marcado por atitudes de incredulidade. E a incredulidade é a ausência de fé nas providências e na força dos decretos de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 25 e 27. E como se não bastasse, Jeroboão foi um homem marcado pela idolatria, o culto e a adoração aos ídolos. A Bíblia declara que Jeroboão ele estabeleceu o culto deliberadamente aos bezerros de ouro. Olha, Acasias foi terrível. Ele andou, desculpem ser redundante e ser repetitivo, andou nos maus exemplos de Acabe, teve a influência da endemoniada de Jezabel e adorou a Baal, e aqui agora ele está tendo as mesmas atitudes de Jeroboão. Adorava a Baal e também aos bezerros de ouro. E não podia ser diferente. O seu reinado foi um desastre. E o juízo de Deus, assim como Deus enviou juízo sobre Jeroboão, sobre Acabe e Jezabel, também enviou juízo sobre Acasias. E aqui, meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão muito séria. Muito séria. Se você chegou nesse ponto da lição, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar aqui. Matthew Henry disse certa vez o seguinte: miseráveis são os filhos que recebem de seus pais não apenas um estoque de corrupção, mas que também são ensinados por eles a tirarem proveito disso. Má influência dos pais. Recebem essa má influência, vivem dessa má influência e tentam tirar proveito da maldade. E Matthew Henry prossegue dizendo: infelizes são os pais que investem na condenação de seus filhos. Antes de morrer, Jezabel viu o seu esposo e também o seu filho morrer sob condenação eterna. E eu quero fazer um alerta. Muitos pais estão investindo na condenação de seus filhos por meio do mau testemunho que dão dentro do lar. Brigam com o cônjuge, é o marido brigando com a esposa, é a esposa brigando com o esposo, e fica aquela briga, aquela confusão dentro do lar, aquela falta de respeito de um para com o outro, e os filhos vendo tudo aquilo ali. Na igreja é meu amor, beijinho pra cá, culto de casal, aquela coisa, aparência. Mas dentro de casa é uma guerra. É mau exemplo por meio do testemunho. É investir na condenação do filho por meio do testemunho. Fala palavrão, fala mal dos irmãos, fala mal da igreja. Olha, não tem temor de Deus e nem tem intimidade com Deus. Os filhos não veem um pai orar, não veem um pai ler a Bíblia, mas pelo contrário,
Vê o pai assistindo novela, a mãe assistindo novela, Netflix, jogando. Meu Deus do céu, mau testemunho dentro do lar. Quando um pai e uma mãe dá mau testemunho dentro do lar, ele está investindo na condenação de seus filhos. Há também outro ponto importante aqui. Os pais investem na condenação dos filhos através da conveniência com atitudes erradas. Os pais são coniventes com as atitudes erradas dos filhos. Não corrigem, não ensinam e não advertem. Concordam com namoros pecaminosos, concordam com aquilo que o filho está fazendo, com as amizades que os filhos têm, com a vida que o filho está levando. É você sendo conivente com o pecado do filho. Dentro de casa, tem que me obedecer. Tá aqui dentro de casa vai ser do jeito que eu ensinar, do jeito que eu falar. Depois que você sair daqui, você vive sua vida. Mas enquanto eu estiver aqui, você vai ter uma regulação. Você vai ter um ensino. Você vai aprender o que é correto. Não só no falar, mas também no exemplo. Os pais também investem na condenação dos filhos, por meio daquilo que eu chamo de descuido pecaminoso. O que seria isso, irmão Murilo? Rede social sem acompanhamento. Olha, irmão, isso não existe. Adolescente de 10, 12 anos está com Facebook, com Instagram, com WhatsApp, tendo acesso a YouTube, sem que os pais não tenham um acompanhamento, sem que os pais não estejam ali vendo quem são os amigos, sem que os pais estejam seguindo de perto o que é que eles estão vendo. Isso não existe, irmão. Isso não existe. Ah, mas já sabe das coisas, é adolescente. Adolescente sabe de nada. Os pais precisam ser firmes. Se você não é firme, se você não acompanha seu filho, você está investindo na condenação dele. Netflix. O filho passa o dia todinho assistindo Netflix. Eu tenho certeza que não é ele que paga. Quem paga é tu. Investindo na condenação do filho. Não compra uma Bíblia. Não compra uma Bíblia. Não compra para o filho uma harpa. Não compra para o filho um livro. Mas compra... Meu Deus, me permita. Oh, meu Deus, me permita. Mas compra para o filho jogo no Free Fire. Compra para o filho, né? Dá ao filho presentes mundanos, boneco disso, boneco daquilo, e é aquela coisa toda, mas não investe na vida espiritual do filho. É um descuido pecaminoso. Aí vem aí, né? Roupas indecentes, pai crente, comprando para as filhas shortinho curto. Ô irmão, tem moral dentro de casa. Pega o cajado aí. Tu és o sacerdote do lar. Tu tens autoridade, mãe, dentro do lar. Não faz isso, não. Não investe na condenação de teus filhos, não. Financiar. O filho quer sair para a festa. Quer ir curtir a balada com os amigos. E o pai dá lá o dinheiro do cigarro. Dá o dinheiro da cachaça. Dá o dinheiro disso, o dinheiro daquilo. Não investe na condenação dos teus filhos, não. Acasias foi um reflexo daquilo que aprendeu dentro da casa de seus pais. Invista na espiritualidade de seus filhos e não na condenação deles. É uma primeira reflexão que eu gostaria de deixar no primeiro tópico da lição. Nós temos aqui o segundo tópico que trata de Elias desafia a adoração a Baal. O rei Acasias, num ato de apostasia, isso mesmo, de desvio, mandou consultar Baal-Zebub acerca de sua situação. Baal-Zebub era um deus de Ecrom, uma das cidades dos filisteus, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 1, versículo 2 ao versículo de número 16. Baal-Zebub significa senhor das moscas, e ao que parece, havia uma forte crença naqueles dias que esse falso deus podia curar enfermidades e revelar eventos futuros. Acasias estava doente e promove uma comitiva para que fossem até Ecrom e consultassem o Deus de lá sobre a sua situação. Olha, me diga se eu vou me levantar desta cama ou não. E Deus se incomoda com aquela situação. Acaso não há Deus aqui em Israel para que este homem, governante da nação, mande seus subalternos até Ecrom perguntar acerca de alguma coisa que eu posso responder? Vai lá, Elias.
Deus fala com Elias para interceptar aquela comitiva de Acasias. O problema dos ídolos, irmãos, é muito sério. Nós sabemos que Baal-zebub e a estátua que lhe representava era apenas um objeto feito, criado pela imaginação do homem, feito por suas mãos, conforme o Salmo 115, o verso 1 e o verso 8. Tem boca, verso 1 ao verso 8, tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não tem o olfato, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam. A estátua é uma coisa morta. É uma coisa morta. Todavia, o que os ídolos representam promovem a atuação de forças demoníacas. E esse é o problema por trás dos ídolos e da idolatria. A Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 e 17. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Paulo está dizendo aos Coríntios, não. O ídolo não é nada. O ídolo é só uma estatueta. O ídolo é só algo feito pela imaginação do homem. É algo sem vida. Mas Paulo mostra o que está por trás do ídolo. A força que opera por trás do ídolo. E ele diz o seguinte, quero dizer que os pagãos sacrificam, o que eles sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Quando Acasias estava mandando os seus mensageiros consultar Baal-zebub, Acasias estava mandando seus mensageiros consultar os demônios. E Paulo prossegue, e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. É o que diz o texto. Acasias estava se associando a Satanás. E assim é. Todos aqueles que prestam reverências a ídolos, ainda que o ídolo não seja nada em si, há forças que atuam por trás dele. E dentro desse episódio desastroso, nós vemos que Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. E nós devemos buscar sermos íntimos de Deus. Olhando atentamente a narrativa que está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 1, capítulo 1 e o versículo 1 ao versículo de número 18, nós podemos encontrar algumas evidências da estreita comunhão que Elias tinha com Deus. Vejamos aqui alguns sinais dessa intimidade. Primeiro, Elias ouvia a voz de Deus e Deus falava abertamente com ele. O texto diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo de número 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias, quem tem intimidade ouve a voz de Deus. Quem tem intimidade ouve a vontade de Deus. Deus vem até ele e revela a ele a sua vontade. Em segundo lugar, a Bíblia vai dizer que Elias era alguém que sempre estava disponível para Deus. Quem tem intimidade, quem tem comunhão com Deus é assim, sempre tem disponibilidade. Quando Deus diz assim, quero isso, estou disponível. Quero aquilo, eis-me aqui. Preciso de alguém para isso. Olha, eu aqui, Deus, envia-me. É sinal de quem tem intimidade, de quem tem comunhão, disponibilidade. A Bíblia diz o seguinte, segundo livro dos Reis, capítulo de número 1 e o versículo 3, levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros de Acasias que estão indo a Ecrom. Elias tinha disponibilidade. Ele estava a serviço de Deus. Deus podia contar com ele a qualquer momento. Em terceiro lugar, a Bíblia vai dizer que Deus ele confiava em Elias porque ele não mudava a palavra. A Bíblia diz, no mesmo versículo 3, o seguinte, e dize-lhes. Deus estava confiando a Elias o seu oráculo. Deus estava confiando a Elias a sua palavra. Olha, eu confio em você, Elias. Eu sei que você vai falar exatamente o que eu estou lhe dizendo aqui. Você não vai mudar a mensagem. E a Bíblia também vai dizer, meus irmãos, que Elias era um homem que tinha muita unção. E quem tem comunhão, quem tem intimidade, tem unção. Ele se coloca diante dos mensageiros, segundo os Reis, capítulo 1, versículo 5, e anuncia aquilo que Deus lhe mandou falar. Os mensageiros não conheceram Elias. Todavia foram impactados por suas palavras, ao ponto de não irem mais a Ecrom,
mas de retornarem para o rei. Quando chegaram diante de Acasias olhou assim e disse assim: o que aconteceu que tu voltou tão depressa? Não deu tempo ir lá em Ecrón e voltar. Não deu tempo. Mas no caminho nós ouvimos a mensagem do Senhor por meio de um de seus servos. E a mensagem que ele nos deu foi essa e essa. Elias tinha unção. E por último, quem tem intimidade tem humildade. Elias era um homem humilde. A Bíblia vai dizer, no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 6, e eles disseram: o homem saiu ao nosso encontro. Não identificaram quem era Elias. E nisto aqui, nós conseguimos enxergar a humildade de Elias. Elias não chegou para os mensageiros e disse assim: olha, eu sou o profeta Elias. Ouçam a minha voz. Elias não diz nem mesmo o nome dele. Ele só entrega a mensagem. Tem pregador que faz questão de colocar seu nome em mais evidência do que a mensagem da qual foi comissionado a levar. É orar e dizer assim: Deus, é eu que estou aqui, viu? É eu que estou falando. Quem é tu, homem? Quem é tu? A mensagem é maior do que nosso nome. E a glória é de Deus. Quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade, não precisa estar promovendo o próprio nome. Porque quem promove o nome de quem tem comunhão é Deus. Quando os mensageiros, nós não sabemos quem é. Aí Acasias perguntou: como é que ele se veste? Olha, ele se veste assim e assim. Já sei quem é, Elias. Foi ele quem falou com vocês. Elias era um homem que tinha intimidade. E aqui nós temos algumas reflexões que podem ser levantadas neste ponto da lição. Elias se apresenta diante de Acasias e lhe diz a mesma mensagem que disse aos mensageiros. E olha só, a primeira informação, a primeira reflexão que nós podemos extrair daqui: Deus, ele é a fonte de toda informação verdadeira. O autêntico servo de Deus busca respostas para as suas dúvidas em Deus e na sua palavra. Por outro lado, o homem tolo bebe da falsa fonte de Baal-zebub. E esse é o grande motivo de muitos divórcios, pecados sexuais, escândalos e rebeliões. Baal-zebub sempre terá ou usará alguém para dar conselhos contrários à vontade de Deus. Você está passando por um momento difícil da sua vida? Consulte Deus e espere nele. Corra até a palavra revelada que nos está disponível. Não vá buscar conselho com os sacerdotes de Baal-zebub. Pecou, adulterou, siga o que está na palavra. Siga o que Deus orienta. Não vá seguir os conselheiros de Baal-zebub, que dizem assim: mas não tem nada não. É assim mesmo. É desse jeito mesmo. Aí continua no altar em pecado. Continua ensinando em pecado. Está passando por uma crise no casamento? Vai procurar o que diz Deus e os seus servos. Não procura conselho de Baal-zebub, porque Baal-zebub vai ter conselho para dar. Deixa ela, homem. Deixa ele. Procura outro, procura outra melhor. Vai seguir tua vida. O importante é ser feliz. Pensa em você. Baal-zebub tem conselho. Está o jovem namorando com a jovem e estão ali prestes a casar, estão passando por aquele momento de tentação e a palavra de Deus diz que o jovem deve se casar puro, santo, mas vai ouvir os conselhos de Baal-zebub. Baal-zebub vai dizer: já vão se casar? Tem nada não. Ou então vai dizer: mas vocês não se amam? O sentimento não é verdadeiro? Então pode fazer, não é pecado não. Se tem amor, não é pecado. É conselho de Baal-zebub. Deus é a fonte de toda a informação verdadeira. Aí fora estão disseminando muitas informações que são diabólicas e demoníacas. Para que congregar? Tá vendo aí? A pandemia veio para mostrar que a igreja somos nós e não é o templo. A gente não precisa de templo. A gente não... São os desigrejados. Eu não digo desigrejados, porque eles se reúnem em casa de um, em casa de outro. São os despastoreados. Precisa disso não.
conselho de Baal-zebub. Olha, irmão, é bom ter comunhão. É bom estar na casa de Deus. A Bíblia diz que um rio, aleluia, um rio, ele corre, aleluia, pela cidade de Deus. Ele corre trazendo alegria. É bom estar na casa de Deus e desfrutar da comunhão de uns para com os outros. Mas Baal-zebub dá conselho aí na internet. Olha, a homossexualidade é normal. É normal. Pode, não tem problema. Não tem problema ser cristão e ceder aos sentimentos homossexuais. Não tem, amor? Conselho de Baal-zebub. Deus é a fonte de toda informação verdadeira. E além de Deus, mentira, engano, laço. Em segundo lugar, não busque por alternativas que excluam Deus. O ato de Acasias enviar mensageiros a Ecrom estava excluindo o Deus de Israel. O homem crente espera inteiramente no Senhor e nele deposita a sua confiança, mas o homem tolo busca por alternativas que excluem Deus. É quando você precisa resolver alguma coisa e dentro dessa solução, dentro da busca por essa solução, você exclui Deus. E às vezes você está passando por uma dificuldade, aí vem as drogas, vem o álcool, vem a injustiça, vem os planos diabólicos, vem a bajulação, vem o ajeitadinho. Deus não comunga com ajeitadinho. Deus não precisa disso, não. Tem gente que quer excluir Deus das coisas, quer fazer do próprio jeito, da própria maneira. E aqui cabe essa reflexão. Não exclua Deus. E não busque alternativas que excluam Deus. O terceiro ponto da lição, para finalizarmos, trata da doença de Acasias. Ele morreu. Ele não se levantou da cama. Elias chega diante de Acasias. Acasias estava lá prostrado, deitado. E Elias lhe transmite uma mensagem severa. Tu vai morrer. Tu não vai se levantar dessa cama. E mesmo em face da enfermidade, do profeta, da profecia e do Senhor, Acasias não se arrependeu. E, meus irmãos, nós devemos ter cuidado para que o nosso coração ele não seja endurecido. Porque a dureza de coração impede a pessoa de reconhecer os esforços divinos para salvá-la. Não faltou aviso de Deus, não faltou exemplo, não faltou tempo para que Acasias se arrependesse, mas ele endureceu o coração. Deus deu a Acasias o ministério do profeta Elias. Deus deu a Acasias o ministério do profeta Micaías. Deus deu a Acasias o exemplo do que aconteceu com o seu pai. Deus deu a Acasias o exemplo do que aconteceu no Monte Carmelo. Mas mesmo assim, apesar desse esforço de Deus em mudar o coração de Acasias, ele não se arrependeu. Dureza de coração. A dureza de coração impede a pessoa de ver a verdade, por mais óbvia que ela seja. Acasias estava doente. Acasias estava prostrado. E Deus estava dizendo, tu vai morrer. Era Deus dizendo, em outras palavras, te arrepende. Tanto que a primeira mensagem enviada foi pelos mensageiros e não por Elias. Era Deus dando tempo a Acasias para ele reconhecer que estava vivendo um engano. Era Deus dando tempo a Acasias para ele reconhecer que estava vivendo uma mentira. Era Deus dando tempo a Acasias para ele quebrantar o seu coração. Mas a dureza de coração impede a pessoa de ver a verdade. A dureza de coração impede a pessoa de reagir corretamente, mesmo diante das advertências divinas. E Deus advertiu Acasias, até que chegou o ponto que Deus disse assim, basta. Elias entregou a mensagem e Acasias morreu, conforme o juízo de Deus. E há um texto lá em Hebreus, quero finalizar com ele, Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 13, diz o seguinte, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Meus irmãos, aqui já cabe uma oração, Senhor, venha quebrantar o meu coração.
Não deixa, Senhor, a incredulidade reinar aqui dentro, não. Não deixa, Senhor, que a perversidade ganhe espaço aqui dentro, não. Limpa o meu coração. Expulsa os inquilinos antigos e venha e estabeleça o teu reino aqui dentro de mim. Eu sou templo teu. Eu sou morada tua. O texto prossegue e diz que um coração incrédulo e perverso que se afaste do Deus vivo. Incredulidade e perversidade afastam o homem de Deus. Aí a Bíblia prossegue dizendo, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. É todo dia, irmão. Todo dia você tem que esquadrinhar o seu coração. Todo dia você tem que se arrepender diante de Deus. Eu me arrependi no dia que me converti. Tu tem que viver uma vida de arrependimento. Ontem, tu tem que estar mais arrependido. Melhor dizendo, hoje tu tem que estar mais arrependido do que ontem e assim por diante. Todos os dias, você tem que pegar o seu coração diante de Deus e colocá-lo assim, dizendo, Senhor, está aqui a minha vida, a minha alma, as minhas intenções mais ocultas, me purifica, me lava. Todos os dias a cinza do altar tem que ser retirada para que o fogo continue a arder. Todos os dias tem que ter lenha verde no altar, lenha seca no altar, melhor digo, durante todo o tempo que se chama hoje. Não é amanhã, não, é agora. É agora. Glória a Deus. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Se tem alguém que me escuta aqui por meio deste vídeo e está com o coração endurecido, é tempo de se quebrantar. Se tem coisas que aconteceram aí na tua vida que te tornaram insensível, que tu já não chora mais, que tu já não se quebranta mais, pecados que tu não confessou. Está aqui me assistindo, era auxiliar, pecou como auxiliar, mas agora é diácono, presbítero, evangelista, mas fica aquela mancha lá no teu coração, é tempo de resolver. Não deixa essa mancha crescer e te endurecer. É tempo, aleluia, de quebrantar o coração. E a minha oração é para que a gente tome ou tomemos um caminho diferente do que Acasias escolheu, o caminho do endurecimento, o caminho da obstinação. Mas busquemos a comunhão que Elias tinha com Deus. Busquemos intimidade. E para ter intimidade, primeiro, isso aqui precisa se quebrar. Para que a gente chegue até a presença de Deus. Ele não resiste a um coração contrito, mas ao coração endurecido e soberbo, o Senhor, Ele dá as costas. Meus irmãos, cabe aqui essas lições para a nossa aula de número 5. Eu peço perdão aos irmãos pela forma como estou transmitindo a lição. Estou gripado, estou com a garganta inflamada, estou muito cansado, meus irmãos. E por isso, às vezes, falta aquela empolgação e às vezes dá aquela vontade de falar mais alto, mas a voz não alcança. Mesmo assim, com muito amor, com muita alegria, de coração, eu gravo esta pré-aula e espero estar contribuindo para o seu conhecimento, a sua edificação e crescimento espiritual. Deus abençoe, tenha uma ótima aula, tenha uma ótima semana. Em nome de Jesus. Abra a jaula.